Bom, pessoal, então vou fazer alguns comentários aqui inicialmente com relação ao conjunto dos números naturais. Primeira observação, todo conjunto ele tem um nome. Observem que o conjunto dos números naturais é representado aqui pela letra N maiúscula, que é o nome do conjunto dos números naturais. Os elementos do conjunto dos números naturais estão colocados entre chaves e separados por vírgula. E como esse conjunto ele é um conjunto infinito, né? Eu represento isso através desses 3 pontos aqui, que são as reticências e que indicam uma continuidade, né? Então quer dizer que depois do número 3 existe o número 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Outra observação aqui com relação ao conjunto dos números naturais, tá? Observem que os números naturais, eles são inteiros e positivos. Então, o que isso significa? Entre o número 0 e o número 1, não existe, dentro desse conjunto aqui, que são os naturais, não existe nenhum outro número, tá? Entre o número 1 e o número 2 também não existe nenhum número. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que esses números aqui dentro, eles vão aumentando de uma em uma unidade, ok? Vamos fazer umas observações agora com relação ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele vem complementar o que já existia. Observem que dentro desse conjunto aqui dos números inteiros, vocês já têm os números naturais, certo? Então, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E como o conjunto dos números inteiros complementa o conjunto dos números naturais, ele vem lá do infinito negativo, né? Vem vindo aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar no 0, onde começam aqui os números inteiros positivos, que são os números naturais. Então, ele complementa com a parte negativa inteira esse conjunto que já existia, tá? Observem novamente aqui o nome do conjunto, sendo representado por uma letra maiúscula, que é a letra Z, ok? Esse Z aqui significa zal, vem da palavra grega zal, que significa inteiro, ok? Muito bem. Vamos olhar aqui agora a reta numérica, né? Nessa reta aqui, eu estou representando somente os números inteiros positivos e negativos. Então, mais ou menos aqui, ó, no meio da reta, eu posicionei a origem, que é o 0. Para a direita estão os números positivos, tá? E para a esquerda estão os números negativos. Observem aqui que essa reta, ela tem uma flecha apontando para a direita. O que é que isso significa? Significa a ordem de crescência dos números, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma flechinha. Então, essa flecha que aponta para a direita, que está aqui na pontinha, ó, ela indica a ordem de crescência. Então, quer dizer que os números são maiores à medida que eles estão mais próximos dessa flecha e menores à medida que eles estão mais afastados dessa flecha, tá? Vamos pensar aqui no conjunto dos números inteiros negativos aqui, ó, não positivos, tá? Quanto mais afastado do 0 o número estiver, menor ele será. O pensamento é ao contrário para os números positivos, ó. Quanto mais afastado do 0 o número estiver, por exemplo, aqui o 8, maior ele será, tá? Então, se eu perguntar para vocês assim, qual é o sucessor par do número menos 2? Então, eu quero saber aqui, ó, qual é o sucessor par do menos 2.
Sucessor é o que vem depois dele. O que vem depois, logo em seguida, dentro desse conjunto dos inteiros, é o -1. Mas como eu quero o sucessor par, então é o 0. Qual é o antecessor do -5? Olha o -5 aqui. O -5 está aqui, ó, certo? Se eu quero o antecessor dele, dentro do conjunto dos inteiros, eu quero o que vem antes dele. Então, o que vem antes dele é o -6. Cuidado com essa ordem aqui de crescência dos números, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais, né? Então, como vocês viram nos slides, os números racionais são todos aqueles que a gente pode escrever na forma de uma fração. Então, isso significa que o conjunto dos números racionais, ele complementa, né, o conjunto dos números inteiros. Então, dentro dele, eu tenho os naturais e eu tenho os inteiros. O que significa que o número 3, por exemplo, ele é um número natural, ele é um número inteiro e ele também será um número racional, porque eu consigo escrevê-lo utilizando uma fração. Olhem, o número 3 eu posso escrever como sendo 9 divididos por 3, 9 terços. Eu também posso escrevê-lo como sendo -6 divididos por -2. Aqui nós temos uma regra de sinal, ó, menos com menos vai ficar mais. E se eu dividir o 6 por 2, vai dar 3. O 0,5, que é um número que está na sua forma decimal, ele também pode ser escrito na forma de uma fração, ó. São 5 décimos. Simplificando isso aqui, mas mais lá na frente nós vamos relembrar, né, todos esses conceitos aqui de frações e suas formas de representação. Então não se preocupem muito com isso agora. Apenas entendam que os números racionais podem ser escritos na forma de uma fração. Agora, cuidado, tá? Olhem aqui, ó. Todo número racional que está dentro desse conjunto aqui representado pela letra Q maiúscula é um número, né, que pode ser escrito na forma de uma fração, vejam, A dividido por B, tal que o numerador dessa fração, que está representado aqui pela letra A, deve pertencer ao conjunto dos inteiros. E o número B, que representa aqui o denominador dessa fração, deve pertencer também ao conjunto dos inteiros, só que esse B não pode ser 0. Por quê? Eu não vou poder ter aqui uma divisão por 0. Primeiro mandamento da matemática, pessoal. Jamais dividirás por 0. Tá? Depois tentem dividir por 0 para vocês perceberem o que eu estou falando, né? É uma indefinição, tá? Então, cuidado, porque tanto o numerador quanto o denominador deverão pertencer ao conjunto dos números inteiros para que o número que está sendo escrito na forma de uma fração esteja dentro do conjunto dos números racionais, tá? Bom, a representação aqui é bem clara, né? Pelos diagramas. Vejam, o conjunto dos naturais é o primeiro que surgiu. Vem o conjunto dos inteiros e complementa ele, né? Essa parte azul aqui são apenas números inteiros. Agora, se eu considerar a parte azul e a amarela, eu tenho naturais e inteiros, que também é chamado de conjunto dos números inteiros, certo? A partezinha verde são só os números que complementam agora aqueles dois conjuntos já existentes. Então, quer dizer, o que tem dentro desse conjunto aqui, ó, dos números... Deixa eu apagar aqui. O que tem dentro desse conjunto aqui dos números racionais, né? Nós temos os naturais, os inteiros e, além disso, os decimais exatos e as dízimas periódicas, tá? Porque nem sempre aquele número que eu escrevo na forma de uma fração, ele vai resultar em um número decimal exato, ok? Vamos ver aqui 2 exemplos, ó. Formas de representação do número racional.
vocês têm aqui 15 oitavos, que é a representação fracionária.